Quando Alexandre Mendes, de 42 anos, CEO de uma das maiores empresas farmacêuticas portuguesas, estava sentado naquelas cadeiras azuis do aeroporto de Lisboa, às 6 horas numa manhã de quinta-feira de dezembro, ele estava convencido de que sua vida não poderia piorar. Acabara de perder a esposa, que o havia deixado pelo seu melhor amigo. Acabara de descobrir que seu filho de 20 anos não queria vê-lo novamente e estava prestes a pegar um voo para Nova York, onde assinaria a venda de sua empresa. Tudo o que lhe restava era isso. Então, quando uma vozinha interrompeu seus pensamentos, uma menina de 4 anos, vestindo um casaco vermelho, um gorro bege com orelhas de gato e uma mochila verde nas costas, olhou para ele com aqueles olhos enormes e inocentes. E a pergunta que ela lhe fez, com aquela simplicidade desarmante que só as crianças possuem, fez seu coração parar. Ela perguntou se ele também estava perdido, porque ela estava perdida e procurava alguém que a ajudasse a encontrar sua mãe. Naquele momento, Alexandre Mendes ainda não sabia que aquela garota estava prestes a salvar sua vida. O aeroporto de Lisboa, às 6 da manhã, tem uma atmosfera particular. É aquele momento suspenso entre a noite e o dia, quando os viajantes noturnos se misturam com os do amanhecer, quando o café das máquinas automáticas é a única coisa que mantém milhares de pessoas acordadas que correm em direção a destinos diferentes. Luzes de neon iluminam rostos cansados, malas arrastadas, despedidas silenciosas e reencontros animados. Alexandre Mendes não pertencia a nenhuma dessas categorias. Estava sentado em uma das cadeiras azuis do terminal, com seu terno preto avaliado em 5.000 euros e seu relógio de 100.000 euros, encarando o vazio como se o vazio fosse a única coisa que ainda conseguia ver. Tinha uma pasta de couro portuguesa ao lado, um bilhete de primeira classe para Nova York no bolso e um coração tão pesado que parecia querer arrastá-lo através do chão brilhante do aeroporto. 42 anos e sua vida era um monte de escombros. 2 semanas antes, sua esposa Carla lhe havia dito que o deixava não por outro homem qualquer, mas por Paulo, seu melhor amigo desde os tempos da universidade. O homem que havia sido o padrinho em seu casamento, o padrinho de seu filho. 18 anos de casamento apagados, numa conversa de 20 minutos, como se tudo o que haviam construído não valesse nada. Carla lhe havia dito que já não o amava, que talvez nunca o tivesse amado de verdade, que se havia casado com ele pela segurança que representava, mas que seu coração sempre havia estado em outro lugar. Alexandre não havia chorado, não havia gritado, não havia suplicado, simplesmente havia assentido, como fazia nas reuniões de trabalho quando alguém lhe apresentava dados que não gostava, mas que tinha que aceitar. Havia assinado os papéis da separação com a mesma eficiência com a qual assinava os contratos empresariais e havia voltado à sua vida, ou ao que restava dela. Mas o pior golpe havia chegado 3 dias depois, quando seu filho Diogo, de 20 anos, estudante de medicina no Porto, lhe havia mandado uma mensagem. Não uma ligação, não um encontro pessoalmente, uma mensagem. Havia escrito que não queria vê-lo mais, que o considerava responsável pelo fracasso do casamento, que sua mãe lhe havia contado tudo sobre as noites no escritório, as viagens de trabalho intermináveis, a ausência crônica que havia transformado sua casa num hotel onde Alexandre só passava para dormir. Diogo havia escolhido ficar com sua mãe e Alexandre não podia culpá-lo. Ele tinha razão, sempre havia tido razão. Então Alexandre havia feito a única coisa que sabia fazer: trabalhar. Havia ligado para seus advogados e havia colocado em marcha a venda da empresa que havia construído desde o zero. Mendes Pharma, 300 funcionários, faturamento de 150 milhões de euros. Sua criatura, seu orgulho. Venderia tudo a uma multinacional americana por uma quantia que o faria rico para 10 vidas. E depois não sabia o que faria.
Talvez viajar, talvez desaparecer, talvez simplesmente deixar de existir um dia após outro, até que seu corpo decidisse alcançar seu espírito já morto. O voo para Nova York saía às 8. Ainda tinha 2 horas para matar naquele aeroporto que parecia um limbo entre a vida que estava abandonando e o nada que o esperava. Havia-se sentado num canto afastado da multidão com os fones de ouvido postos, embora não escutasse música, só para desencorajar qualquer um que quisesse falar com ele. Não havia funcionado com a menina. Viu-a se aproximar com o canto do olho, e seu primeiro instinto foi ignorá-la. Uma menina pequena, provavelmente procurando seus pais, que se afastaria assim que entendesse que ele não estava interessado em interagir com ninguém. Mas ela não se afastou. Parou bem na frente dele, tão perto que Alexandre se viu obrigado a olhá-la. Tinha uns 4 anos, talvez 5. Usava um casaquinho vermelho que parecia novo, um gorro de lã bege com orelhas de gato que emolduravam um rostinho redondo e rosado, e carregava nas costas uma mochila verde em forma de dinossauro. Seu cabelo loiro aparecia sob o gorro em mechas despenteadas, e seus olhos azuis o olhavam com uma intensidade que o fez sentir-se estranhamente exposto. Ela perguntou se ele também estava perdido. Alexandre tirou os fones de ouvido, não seguro de ter entendido bem, e perguntou o que ela havia dito. A menina repetiu a pergunta com a paciência de quem está acostumada a não ser entendida na primeira pelos adultos. Explicou que ela se havia perdido, que não encontrava sua mãe e que ele parecia perdido também porque tinha o rosto triste. E as pessoas com o rosto triste normalmente são pessoas que se perderam. Alexandre não sabia como responder. Em sua vida como CEO, havia enfrentado negociações impossíveis, crises empresariais, jornalistas agressivos, mas nunca havia enfrentado uma menina de 4 anos que, com uma única pergunta, havia acertado em cheio sua existência melhor que qualquer psicólogo. Perguntou onde estava sua mãe. A menina encolheu os ombros, um gesto adorável que expressava confusão total. Contou que ia visitar os avós com sua mãe, mas que depois havia visto um cachorrinho e o havia seguido porque era muito fofo. E quando se virou, sua mãe já não estava e ela não sabia para onde ir. Alexandre olhou ao redor procurando uma mulher tomada pelo pânico, mas o terminal era enorme e estava cheio de gente. Podia estar em qualquer parte. Perguntou à menina como se chamava e como se chamava sua mãe. Ela respondeu que se chamava Lúcia e que sua mãe se chamava Mãe. Depois pensou melhor e acrescentou que às vezes a chamavam Júlia Neves, e que haviam saído de Faro essa manhã muito cedo, quando ainda estava escuro. Alexandre se levantou, a pasta esquecida na cadeira. Pela primeira vez em semanas, algo havia interrompido o círculo vicioso de seus pensamentos. Havia uma menina perdida que precisava de ajuda e, por alguma razão que não entendia, sentia que ajudá-la era a coisa mais importante que podia fazer naquele momento. Alexandre pegou a mão de Lúcia e a menina a apertou-a com uma confiança que ele não merecia. Caminharam juntos em direção ao balcão de informações. Ele, com seus passos largos, e ela trotando para seguir seu ritmo, a mochila verde balançando em suas costas. Pelo caminho, Lúcia falava sem parar. Contou que tinha 4 anos e 3/4, que ia ao jardim de infância, que já sabia escrever seu nome. Contou sobre seu gato Bigodes, que havia ficado em Faro com a tia. Alexandre escutava, assentindo nos momentos adequados. Era estranho. Não falava com ninguém havia semanas, mas falar com esta menina parecia natural. Para ela era só um senhor com o rosto triste que a havia ajudado. No balcão de informações, a funcionária fez um anúncio pelo sistema de alto-falantes. Júlia Neves, sua filha Lúcia, a estava esperando no balcão de informações do terminal. Enquanto esperavam, Alexandre comprou um chocolate quente para Lúcia e um café para ele. Sentaram-se num banco próximo, a menina bebendo com seriedade cômica, com cuidado de não manchar o casaco. Lúcia perguntou por que ele estava triste. Alexandre suspirou.
Disse que às vezes os adultos também se sentem um pouco perdidos. Lúcia assentiu. Depois disse que quando ela se sente perdida, sua mãe lhe diz para pensar nas coisas bonitas, no sorvete de chocolate, nos desenhos animados, nos abraços antes de dormir, e então o estar perdida passa. Alexandre a olhou e se perguntou quando havia sido a última vez que havia pensado nas coisas bonitas de verdade. Um pôr do sol, uma risada, um abraço sincero. Não conseguia recordar. Passaram-se 20 minutos antes que Júlia Neves aparecesse correndo através do terminal, com o rosto marcado por lágrimas e o terror nos olhos. Júlia Neves era uma mulher de uns 35 anos, cabelo castanho preso num rabo de cavalo despenteado, olhos cor de mel e inchados de chorar, vestida com calças jeans e uma camisola cinza que sugeriam praticidade mais que elegância. Seu rosto carregava as marcas de uma beleza que não tinha tempo de cuidar, a beleza das mães solteiras que colocam tudo em segundo plano em relação aos filhos. Quando viu Lúcia, emitiu um som que era metade soluço e metade grito de alívio, e correu para abraçá-la tão forte que parecia querer fundi-la dentro de si. Lúcia ria, completamente alheia ao terror que sua mãe havia vivido nos últimos 30 minutos. Contou do senhor gentil que a havia ajudado, do chocolate quente que estava delicioso, de como ele estava perdido igual a ela, mas de uma maneira diferente, uma maneira que ela não entendia bem, mas que parecia importante. Júlia se voltou para Alexandre, e ele viu em seus olhos algo que não via havia tempo. Gratidão genuína, não a falsa que recebia de funcionários ou sócios de negócios. Agradeceu com a voz quebrada pela emoção, dizendo que não sabia como pagar, que quando se virou e Lúcia não estava, havia pensado que ia morrer, que havia corrido por todo o aeroporto gritando seu nome como uma louca. Alexandre tirou importância do assunto, desconfortável diante daquela gratidão tão intensa. Disse que qualquer um teria feito o mesmo, que simplesmente era o correto. Mas Júlia negou com a cabeça com uma determinação que ele reconheceu. Explicou que não era verdade, que vivemos num mundo onde as pessoas olham e passam de largo, onde ninguém quer se envolver nos problemas dos outros, onde todos têm pressa de chegar a algum lugar e ninguém para por quem está em dificuldades. E, no entanto, ele havia parado. Havia pegado na mão de uma menina desconhecida, havia comprado chocolate quente e havia esperado pacientemente. Não era pouca coisa, era algo raro. Alexandre não sabia como responder. Não estava acostumado a que lhe agradecessem por algo que não estivesse relacionado com o trabalho, por algo que não envolvesse contratos ou lucros. Sentia-se estranhamente exposto, como se esta mulher desconhecida pudesse ver através de sua armadura de CEO, através do terno de 5.000 euros, através de tudo o que usava para manter o mundo à distância. Foi Lúcia quem quebrou o silêncio que se havia criado entre eles. Puxou a manga de sua mãe e perguntou com a voz cheia de esperança se o senhor gentil podia vir ver os avós com elas, porque ele estava triste. Notava-se no rosto, e os avós sempre faziam todos se sentirem melhor, mesmo quando as coisas iam mal. Júlia riu, envergonhada pela proposta impossível de sua filha, desculpou-se pela intromissão, explicando que Lúcia ainda não havia aprendido que não se convidam desconhecidos para casa. Mas Alexandre, pela primeira vez em semanas, sentiu algo parecido com um sorriso se formar em seus lábios. Um sorriso de verdade, não o falso que usava nas reuniões. Perguntou para onde iam, genuinamente curioso. Júlia explicou que iam para o Porto, para a casa de seus pais, para passar as festas de Natal, como faziam cada ano. Era viúva havia 2 anos, desde que seu marido Miguel havia morrido num acidente de trânsito. E desde esse dia, seus pais se haviam tornado sua âncora de salvação, o lugar seguro ao qual voltar quando o mundo se tornava pesado demais. O Natal no Porto era uma tradição que nunca abandonaria, a única coisa que havia permanecido igual depois que todo o resto mudou.
Alexandre a olhou com olhos novos, vendo-a de verdade pela primeira vez. Viúva aos 35 anos, mãe solteira, provavelmente com um salário normal e 1000 preocupações cotidianas. E, no entanto, ria com sua filha, viajava, vivia. Ele tinha muito mais que ela em termos materiais, apartamentos, carros, contas bancárias. Mas ela parecia ter tudo o que a ele faltava, um propósito, uma direção, alguém a quem amar. Seu voo para Nova York estava sendo anunciado pelos alto-falantes. Era o último embarque. A voz metálica repetia seu número de voo com urgência crescente. Tinha que ir, mas seus pés não se moviam. Alexandre olhou o painel de partidas, depois olhou para Lúcia e Júlia. A menina estava se despedindo com a mãozinha enquanto sua mãe lhe colocava a mochila nos ombros. Em poucos minutos teriam desaparecido entre a multidão e ele não as veria nunca mais. Subiria naquele avião, voaria para Nova York, assinaria a venda de sua empresa e voltaria àquela vida vazia que já não era vida. Ou não, o pensamento o golpeou com uma força que o surpreendeu como um raio num céu limpo. E se não subisse naquele avião? E se por uma vez em sua vida não fizesse o lógico, o programado, o esperado, e sim seguisse esse impulso irracional que lhe dizia que havia algo importante naquele encontro, algo que não podia ignorar, algo que talvez não voltasse a encontrar nunca? Pegou o telefone e ligou para seu advogado. Disse que adiava a assinatura uma semana, talvez mais, que tinha que se ocupar de um assunto pessoal. O advogado protestou com a voz aguda de quem vê seus planos irem por água abaixo. Falou de milhões em jogo, de cláusulas temporais, de investidores nervosos que poderiam se retirar. Alexandre o interrompeu, dizendo que já ligaria quando estivesse pronto, e desligou sem esperar resposta. Júlia o olhava com curiosidade e um pouco de preocupação, enquanto ele se aproximava com passo inseguro, a pasta na mão, e o coração batendo como não batia havia anos. Disse que sabia que era estranho, que não se conheciam, que provavelmente pensaria que estava louco ou algo pior, mas perguntou se podia acompanhá-las ao porto. Só uns dias, só para ver aonde o levaria essa sensação que não conseguia explicar. Júlia ficou em silêncio um longo momento, tentando entender se falava sério, tentando ler suas intenções naqueles olhos escuros que pareciam esconder uma dor imensa. Depois perguntou por quê. Por que um homem elegante como ele, claramente rico e importante, queria seguir duas desconhecidas ao porto em vez de pegar seu voo? Alexandre foi sincero, mais sincero do que havia sido com ninguém em anos. Disse que não sabia, que sua vida era um desastre, que estava fugindo de tudo, que não tinha nenhum lugar para onde ir que significasse algo, mas que naquele breve tempo com Lúcia havia sentido algo que não sentia havia anos. A sensação de estar vivo, de estar presente, de ter um propósito, ainda que fosse pequeno, como encontrar uma menina perdida e comprar-lhe um chocolate quente. Júlia o olhou por um longo tempo, avaliando-o com os olhos de uma mãe que tem que proteger sua filha, mas também de uma mulher que reconhece a sinceridade quando a vê, que sabe distinguir a dor verdadeira da ficção. Depois se voltou para Lúcia e perguntou o que achava do senhor Gentil. Lúcia bateu palmas entusiasmada, saltando sobre as pontas dos pés. Disse que queria absolutamente que o senhor Gentil viesse. Assim podia mostrar-lhe o gato dos avós, que se chamava Canela, e era muito mais bonito e mais macio que todos os gatos do mundo. E também os biscoitos da avó, que eram os mais gostosos do universo. Júlia sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto cansado e o tornou de repente bonito. Disse que era estranho, completamente louco, o tipo de coisa que nunca se faz na vida real, mas que se de verdade queria vir, se era sincero, havia lugar em seu trem. 3 horas depois, Alexandre Mendes, diretor executivo de uma das maiores empresas farmacêuticas de Portugal, estava sentado num comboio com destino ao porto. O campo português passava pela janela, planícies de inverno, vinhedos adormecidos e vilas brancas.
Lúcia estava sentada ao seu lado e lhe mostrava os desenhos de seu caderno, explicando cada personagem com aquela seriedade adorável das crianças. Júlia estava na frente e contava sobre sua vida em Faro, sobre seu trabalho como bibliotecária, sobre como havia aprendido a ser forte mesmo quando tudo parecia desmoronar. E pela primeira vez desde que podia lembrar, Alexandre se sentia exatamente onde tinha que estar. Não numa sala de reuniões, não num avião privado, não num restaurante com estrelas Michelin, num trem normal, com pessoas normais, indo para um lugar que não conhecia, mas que já parecia um lar. Os pais de Júlia, Antônio e Carmen viviam numa casa no bairro da Ribeira, no Porto. Um apartamento acolhedor cheio de fotografias e recordações de uma vida vivida juntos. Quando viram chegar sua filha com um desconhecido de terno de executivo, seu espanto foi evidente, seus olhares cheios de perguntas silenciosas, mas eram pessoas generosas, criadas numa época em que a hospitalidade não se negava a ninguém, e acolheram Alexandre como se fosse um amigo de toda a vida, sem pedir explicações que Júlia ainda não estava preparada para dar. Naquela primeira noite, sentado numa mesa posta com toalha quadriculada e pratos da avó que haviam visto dezenas de gerações familiares, Alexandre comeu bacalhau à portuguesa feito em casa e bebeu vinho do Douro como não fazia desde que era criança e sua avó ainda vivia. Escutou as histórias de Antônio, um antigo trabalhador do Porto aposentado que falava de futebol e política com igual paixão, que contava como o Porto havia mudado com os anos, mas certos valores haviam permanecido iguais. Riu com as piadas de Carmen, que contava anedotas vergonhosas da juventude de Júlia, de quando tinha medo do escuro e de quando se apaixonou pela primeira vez, e olhou Lúcia, que desenhava em seu caderno com a língua para fora pela concentração, enquanto criava um retrato do senhor gentil que havia vindo visitá-los, com os olhos grandes demais e as pernas longas demais, mas cheio de amor em cada traço. Naquela noite, na pequena cama do quarto de hóspedes que cheirava a lavanda e a lar, Alexandre não conseguiu dormir, mas pela primeira vez em meses, não era a insônia da angústia que o mantinha acordado. Era outra coisa, uma estranha emoção, a sensação de estar à beira de algo importante, a curiosidade de descobrir o que traria o dia seguinte. Os dias seguintes foram uma revelação. Alexandre descobriu o que significava viver sem agenda, sem urgências, sem o telefone tocando a cada 5 minutos com problemas para resolver. Acompanhou Júlia e Lúcia para fazer compras no mercado do Bolhão, perdido entre bancas de frutas e verduras e vendedores que gritavam os preços. Ajudou Antônio a montar as luzes da árvore de Natal, praguejando em silêncio contra os cabos enrolados. Aprendeu com Carmen a receita secreta das rabanadas, que fazia cada ano para as festas, aqueles doces que se desmanchavam na boca. E lentamente, um pedacinho de cada vez, sentiu que algo congelado se derretia dentro dele. Com Júlia, a conexão cresceu gradualmente, como uma flor que floresce em câmera lenta. Falavam até tarde na cozinha silenciosa, depois que Lúcia havia dormido e os pais haviam ido para a cama. Ela contou sobre seu marido Miguel, um bombeiro morto em ato de serviço 2 anos antes, enquanto salvava uma família de um incêndio, e de como havia tido que reinventar sua vida desde o zero, um dia de cada vez. Ele contou sobre seu casamento fracassado, sobre o filho que o havia rejeitado, sobre a empresa que estava prestes a vender porque não sabia o que mais fazer com sua existência. Júlia não o julgou. Não disse que havia feito mal, que deveria ter agido de outra maneira, que era culpa sua, se tudo havia ido por água abaixo. Disse simplesmente que a vida às vezes nos leva aonde não pensávamos ir, e que o importante não é nunca se perder, mas sim encontrar alguém que nos ajude a encontrar o caminho quando estamos perdidos. No dia da véspera de Natal, Alexandre fez algo que não fazia havia 20 anos. Ligou para seu filho Diogo,
Não para se desculpar, não para convencê-lo a voltar, mas só para dizer que o amava, que entendia sua raiva e que quando estivesse preparado para falar, ele estaria lá. Diogo não respondeu, mas Alexandre deixou uma mensagem de voz, a primeira de muitas que deixaria nos meses seguintes. Depois ligou para seus advogados e disse que parassem a venda. Não venderia a empresa. Ainda tinha algo para fazer lá, algo que ia além dos lucros e das estratégias. 300 funcionários que dependiam dele, 300 famílias que mereciam um chefe que estivesse presente de verdade. Na noite de Natal, depois do jantar, Lúcia se aproximou de Alexandre com um pacote embrulhado desajeitadamente em papel colorido. Dentro havia um desenho, ele e ela, de mãos dadas no aeroporto, com escrito em cima em letras tortas, "Meu amigo gentil", e embaixo, com a ajuda de Júlia, "Obrigada por me ter encontrado". Alexandre olhou aquele desenho e sentiu as lágrimas subirem aos seus olhos. As primeiras lágrimas de verdade, desde que tudo havia desmoronado. Mas não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de outra coisa, algo que se parecia terrivelmente com esperança. Um ano depois, Alexandre e Júlia se casaram naquela mesma casa da Ribeira, com Lúcia como daminha e Canela o gato como testemunha não oficial. Diogo veio ao casamento, o primeiro passo de uma reconciliação que exigiria anos, mas que finalmente havia começado. A empresa prosperava sob uma nova direção, com Alexandre trabalhando para viver, em vez de viver para trabalhar. E tudo havia começado com uma pergunta de uma menina de 4 anos, num aeroporto cheio de gente. "O senhor também está perdido?" Sim, havia estado completa e irremediavelmente perdido, mas alguém o havia encontrado. E essa pessoa usava um gorro com orelhas de gato e uma mochila verde em forma de dinossauro. Às vezes, as pessoas que nos salvam não são as que esperamos. Às vezes são pequenas, falam demais e fazem perguntas às quais não sabemos responder. Mas talvez esse seja precisamente o ponto. As respostas mais importantes as encontramos quando deixamos de procurá-las e deixamos que a vida nos surpreenda. Alexandre Mendes havia procurado o sucesso toda a sua vida, mas a felicidade a havia encontrado só quando havia deixado de correr e se havia detido para escutar uma menina perdida.